De seguir-nos, gostaria de fazer uma breve apresentação, ainda que prescinda de todas as apresentações, da seguinte oradora, a doutora Luísa Borges, licenciada em Filosofia, mestre em Literatura e Cultura Portuguesas, doutorada também em Literatura Portuguesa pela Universidade Católica, colabora com a Universidade Católica, é investigadora lá, no Centro de Estudos, no CEFI, onde tivemos cá também os nossos professores a representar o centro. Portanto, sem mais delongas, a doutora Luísa Borges traz-nos uma comunicação intitulada Pascoais, biógrafo da saudade, G. Anatre. Venha para lá. Boa tarde a todos. Eu começaria por agradecer à organização do Congresso, aqui na pessoa da doutora Sofia Carvalho, pela possibilidade de estar aqui, pela oportunidade de partilhar a minha reflexão convosco. Gostaria também, com toda a humildade, de dedicar esta breve e pequena reflexão que vou fazer a Dalila Pereira da Costa, recentemente falecida. Então, a minha comunicação chama-se Pascoais, biógrafo da saudade, Je est une autre. Eu sou uma outra. Se tivesse que escolher duas epígrafes para esta breve reflexão acerca das biografias de Pascoais, ou mesmo acerca da totalidade da sua obra, neste momento, e apenas neste momento, escolheria uma frase de Rimbaud e outra de Pascoais, bem características da modernidade e da pós-modernidade, ou da póstuma, ou já eternamente finada e renascida modernidade. De Rimbaud citaria a conhecida frase, aparentemente tão anticartesiana, e a frase é a seguinte: é falso dizermos eu penso, deveríamos dizer estou a ser pensado, eu é um outro. E de Pascoais citaria uma anotação breve que acompanha um dos seus desenhos, que desenho esse que talvez esteja patente na exposição, onde creio que pela primeira vez se dão a conhecer ao grande público algumas das aventuras plásticas de Pascoais. Citação e desenho de cariz autobiográfico. Então escreveu Pascoais nesse desenho, não sei se estará nas exposições de desenho, porque o desenho é mesmo muito pequenino, uma coisa mínima, e o Pascoais anotou nesse desenho, tem um ar de quem é outro. Ora bem, existem sólidas balizas temporais que nos permitem concluir que durante 11 anos, um longuíssimo período de tempo, portanto, Pascoais se dedica quase exclusivamente à prosa das biografias. Se não vejamos agora algumas balizas temporais. A partir de 1924, num período que se estenderá até 1934, Pascoais dedica-se à revisão da sua obra poética. Já sabemos que, quando Pascoais revê a sua obra poética, reescreve de forma obsessiva alguns desses poemas, modifica-os intensamente. A publicação começará em 1931. Em 1934 e 1945, Pascoais publicará os seus mais significativos textos em prosa. Entre 34 e 37 publica São Paulo, Painel, São Jerónimo e a Trovoada, O Homem Universal. Em 1940, publica Napoleão. Em 1942, publica O Penitente e Duplo Passeio. E, finalmente, em 1945, publica Santo Agostinho. Os seus últimos anos de vida são ainda extremamente produtivos. Em 1949, publica Versos Pobres, regressando à poesia em verso. Em 1950, publica O Impossível. Em 1951, publica Dois Jornalistas e Calvário. De 1950 a 52, durante os últimos 2 anos da sua vida, realizará ainda algumas significativas conferências, como sobretudo para o Paz e da Saudade. Ora bem, é na fase final da sua vida que Pascoais melhor explana, no meu entender, a sua concepção religiosa e teológica. É aí que Pascoais aparece mais claramente na sua dimensão profética e apostólica. As biografias de santos descrevem, no meu entender, uma tripla hagiografia. Elas traçam um retrato de cada um dos biografados, São Paulo, São Jerónimo ou Santo Agostinho, onde Pascoais emerge como uma anamorfose paradoxalmente indecifrável.
elas criticam, as biografias de santos, elas criticam, no meu entender, sistematicamente as 3 idades do cristianismo. A apostólica, intensamente ativa com São Paulo, e aqui Roma está como objetivo e ao mesmo tempo como pano de fundo. A mística com São Jerónimo, e aqui o deserto aparece como cenário simbólico para uma pulsão de morte, digamos assim, e uma pulsão de morte que tem a ver com o ascetismo. E, finalmente, a teológica, em Santo Agostinho, tendo, neste caso, a interioridade do tempo ou da alma como cenário. Ora bem, então, durante 11 anos, Pascoais dedica-se, então, quase exclusivamente à prosa das biografias. Para mim, a chave para o entendimento e interpretação da obra de Pascoais pode encontrar-se, de alguma forma cifrada, contida nestes 11 anos da sua atividade literária, inteiramente, ou quase inteiramente, consagrados à prosa. Pelo menos, tanto quanto nós sabemos, não foram publicados livros de poesia em verso durante este período. Queremos que as obras em prosa das biografias, das quais destacamos as 3 biografias consagradas aos santos, se encontram, no meu entender, na continuidade direta das obras de poesia em verso, iluminando significativamente poemas como Jesus e Pan. As biografias de santos são o fecho da obra de Pascoais, ou o centro para onde tendem todos os arcos da obra de Pascoais. As 3 personagens centrais das biografias que lhes dão os títulos são de tal forma importantes, são de tal forma capitais para Pascoais, que o poeta constantemente lhes faz referências noutros textos. Isto acontece de forma obsessiva. Por exemplo, vou só dar um exemplo para não me alongar muito, por exemplo, Pascoais refere-se a São Paulo como sendo, entre aspas, são palavras dele, o seu credo na tardia conferência de João Lúcio, que terá sido publicada postumamente em 1973. As biografias de santos são, então, um confronto de Pascoais com os seus demónios interiores. Elas descrevem o drama de uma alma que se busca a si própria, imitando isso mesmo que procura. Então, inspiração, possessão, demiurgia, catarsis, queda, descida aos infernos, descida órfica aos infernos, isto é, para empregarmos a terminologia grega talvez mais apropriada para aquilo que eu estou a tentar referir, entusiasmos, ou cátodos, no sentido de queda, mas no sentido grego do termo, excesso e míngua, são categorias fundamentais pagãs e também cristãs, que são reinventadas e reatualizadas por Pascoais. Então, estas palavras que eu estou a referir aqui, estes princípios, tornam-se princípios ativos e criativos que, aliás, bem às avessas daquilo que se possa pensar, estabelecem a continuidade mesma entre Pascoais e Pessoa, ou Sá Carneiro, ou entre Pascoais e toda uma geração de surrealistas ou de sobre-realistas, como, por exemplo, Mário Cesarini, ou como, por exemplo, Natália Correia, ou como, por exemplo, Herberto Helder, todos admiradores de Pascoais. A condição necessária para a santidade é, para Pascoais, o pecado e o conflito dilacerantemente existenciais. Os santos, ou Pascoais, ou a condição humana, são romances habitados por diversas vozes, multidões moventes de metáforas, múltiplos personagens angélicos e demoníacos em permanente convívio, casamento ou síntese que nos habitam. Porque a noção de síntese em Pascoais tem muito a ver com esta noção de casamento sobre a qual ele discorre em vários livros, nomeadamente na Beira, no Relâmpago. Na sua gênese emocional, a criação poética e religiosa tem na sua origem uma alma em processo criativo ou de renascimento ou de excedência. Existe, no entanto, uma terrível contradição entre o que fazemos e o que pensamos. E isto é o drama íntimo de São Paulo, ou o drama íntimo de Pascoais, e é também, no fundo, o nosso próprio drama íntimo. A alma não é una. Segundo o Santo Agostinho de Pascoais, ela é um habitat, e é a mesma expressão que Pascoais utiliza. Então a alma não é una, é um habitat de espíritos
Isto significa que a alma, ou o princípio criador, encerra em si mesma uma multiplicidade de seres psíquicos ou de outras tantas almas que se caracterizam pela contradição constante. Então, isto significa que a filosofia, prefigurada pelo cogito ergo sum cartesiano e, o que é mais importante, a religião que lhe corresponde, plasmada pelo eu já o vejo, que é uma expressão de Pascoais, enquanto interpretações masculinas da alma são homologadas no mesmo princípio de individuação ou de tentativa de unidade fictícia da consciência, que seria então a sujeição da alma ou da diversidade da fauna psíquica, assim designada, e, no fundo, da própria natureza corpórea, a um espírito prefigurado pela predicação agostiniana masculina ou católica de Deus. Pronto, isto é aquilo que Pascoais critica tão fortemente, por exemplo, no seu Santo Agostinho. A alma dos biografados é, deste modo, o romance, ou o livro, ou a Bíblia de si mesmo, que o leitor-autor vai recordando por anamorfose num complexo jogo de espelhos. Estes livros ou Bíblias que nós somos não são canónicos, e isto é um ponto fundamental. Não são ortodoxos, não são unos. Não existe essa coisa que se chama a unidade da consciência no sentido cartesiano ou no sentido, eventualmente, agostiniano. Também pode ser discutível, não é? Eles incluem, então, estas Bíblias, somos nós próprios, eles incluem estes livros, a Bíblia, no fundo, são um conjunto, estas Bíblias são um conjunto de livros, eles incluem vastos conjuntos de memórias ancestrais, de narrativas judaicas, pseudo-epigráficas e seguramente gnósticas e apócrifas.